Olá, bem-vindos. Eu sou Cristinaia, eu sou terapeuta holística. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Marcelo e à organização por mais um ano me convidarem para palestrar para vocês. Aqui é um evento onde a gente reúne muita informação, são muitas técnicas novas, são muitas técnicas antigas usadas de outra forma. É um evento onde os terapeutas têm muita pesquisa, tem muita constatação, tem muito reflexo em cima das terapias que vêm palestrar a respeito. Então, e como não poderia ser diferente, esse ano eu trouxe para vocês um assunto onde eu tenho muito sucesso na aplicação, nos resultados e na observação do andamento do tratamento dos meus clientes, né? Então, o nome da palestra é A Reorganização da Saúde à Luz da Psicotrônica. Então, eu vou trazer fatos novos, eu vou trazer fatos antigos utilizados de outras formas. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa palestra. Ela foi preparada com muito carinho, com muito cuidado para vocês, e como eu disse, é um assunto que faz parte do meu dia a dia na utilização. Eu não teria os resultados que eu tenho com os meus clientes se eu não me utilizasse da forma como eu realizo esse trabalho com a psicotrônica. Então, fiquem agora com a apresentação dos slides. Eu tenho certeza que é um assunto que vai tomar conta da curiosidade de vocês. E ao final da apresentação, então eu vou expor uma novidade, como eu sempre trago para o Conacup. Tá bom? Muito obrigada por me prestigiarem, muito obrigada por estarem aqui. E fiquem à vontade para assistir a palestra. Muito obrigada. A reorganização da saúde à luz da psicotrônica. Existe uma publicação espírita feita por Edivaldo Kulchelski que traz com muita simplicidade e clareza a questão da doença e da cura. Antes de se falar em cura espiritual, é importante definirmos o que é uma doença. Seria ela um mal de fato? No livro Mãos de Luz, a curadora norte-americana Barbara Brennan apresenta um raciocínio muito interessante. Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo-lhe que não tem se amado como você é, e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. De fato, todas as vezes que o nosso corpo apresentar alguma doença, isso deve ser tomado como um sinal de que alguma coisa não está bem, além daquele pedaço físico que está depositado algum tipo de patologia. A doença não é uma causa, ela é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam pelo nosso organismo espiritual e material. O controle das energias é feito através de pensamentos e sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doença porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhes intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe desagradam, com reflexos sobre as células materiais. Permanentemente, recebemos energia vital que vem do cosmos, da alimentação, da respiração e da irradiação das outras pessoas, e para elas imprimimos a energia gerada por nós mesmos. Assim, somos responsáveis por emitir boas ou más energias às outras pessoas.
A energia que irradiamos aos outros estará impregnada com nossa carga energética, isto é, carregada das energias de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, sendo necessário que vigiemos o que pensamos e sentimos. Os tipos de doenças. Podemos classificar as doenças em 3 tipos: físicas, espirituais e atraídas ou simbióticas. As doenças físicas são distúrbios provocados por algum acidente, excesso, esforço ou exagero alimentar, que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando uma indisposição orgânica. Já as doenças espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. O acúmulo de energia nociva em nosso perispírito gera autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o organismo físico, criam um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmão, estômago, arrastando um corolário de sofrimentos. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. Enquanto persistirem as energias nocivas no perispírito, a cura não se completará. E o que é o perispírito? O perispírito é o corpo bioplasmático, acessado pelo chakra umbilical. É onde se realizam as cirurgias astrais, ou cirurgias espirituais, ou cirurgias pelo espaço, tenha elas o nome que tiver para vocês. Já as doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. O que uma criatura colérica, vibrando sempre maldades e pestilências, pode atrair senão as mesmas coisas? Essa atração gera uma simbiose energética, que pela via fluídica causa percepção da doença que está afetando o organismo do espírito que está imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Aí a pessoa vai ao médico e nada encontra. André Luiz afirma que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções e alimenta paixões, leia-se paixões, ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo seguramente levá-lo até a doença. As causas energéticas da doença. Temos um caminho a percorrer. Esse caminho requer muita observação, porque eles estão, sim, interligados. Emocional, mental, os registros de memórias, que são os registros acásicos, a personalidade e os chakras. Os chakras estão presentes na anatomia sutil. Já no corpo físico, são representados pelas principais glândulas. Cada camada do campo sutil apresenta diferentes frequências e funções, e para que haja saúde física, mental e espiritual, é necessária a perfeita interação entre essas camadas, os chakras e o corpo físico. Todos os movimentos ou fluxos energéticos ocorridos nos chakras refletem reações em cada glândula correspondente no corpo físico,
Assim, podemos dizer que o chakra é o componente energético que estimula a glândula para o seu pleno funcionamento. A glândula abastecida e vitalizada desempenha seu papel de secretar substâncias como hormônios e outras secreções naturais, essências para o bom funcionamento do organismo. Quando um chakra está debilitado, ele não gera energia suficiente para estimular a glândula a exercer sua função, o que é imprescindível. Assim, ocorre uma carência nas suas secreções vitais em determinadas regiões do corpo físico. Essas deficiências, em sua grande maioria, são manifestadas na forma de doenças, o que leva o indivíduo muitas vezes à necessidade de supri-las com medicamentos alopáticos. Por outro lado, se há vitalidade no fluxo energético dos chakras, que são a ponte entre o universo e o corpo físico, não há reflexo negativo no corpo, tampouco há o aparecimento de doenças. Onde nasce a doença? A vitalidade dos chakras está intimamente relacionada à saúde física, mental, emocional e espiritual. Na vida cotidiana, o indivíduo enfrenta um amplo universo de sensações, emoções, sentimentos e pensamentos que governam a sua harmonia e equilíbrio energético. Quando os sentimentos negativos são gerados pela raiva, pela mágoa, pelo ódio, pelo medo, insegurança, tristeza, decepção, entre outros, o campo energético sofre alterações em seu fluxo normal. Essas alterações criam padrões diferentes para a energia, que começa a se concentrar em pontos específicos, geralmente na região dos chakras, no campo de energia e sobre os órgãos do corpo físico. A essas concentrações damos o nome de bloqueios energéticos, já que travam a passagem do fluxo natural da energia vital. Quando o fluxo de energia vital fica debilitado, os chakras não atuam em sua plenitude. Consequentemente, não convertem toda a energia para a glândula correspondente, a quantidade de secreções naturais produzidas diminui, o que resulta no desequilíbrio orgânico. Esse desequilíbrio ele é desencadeado no chakra e nos órgãos físicos próximos, que corresponde aos aspectos da pessoa que está em desarmonia. As glândulas atuam como pequenas indústrias essenciais no organismo, e o combustível para o pleno funcionamento é a energia vital refletida pelo chakra. Como espelhos refletores de energia, os chakras perdem o seu poder de refleti-la quando os bloqueios são formados. Então, essas indústrias essenciais não são estimuladas a trabalhar e o organismo sofre com isso, tornando-se predisposto a contrair as doenças. Quando o bloqueio energético existente permanece por anos seguidos, o espelho se quebra e a luz que reflete a energia vital cessa totalmente. Nesses casos, doenças graves são contraídas e desenvolvidas, como, por exemplo, as crônicas, câncer, diabetes, depressão, ansiedade, entre outras. E nós, terapeutas, que dificilmente somos a primeira porta na qual o cliente bate, temos que redobrar o nosso cuidado de ação, porque tudo o que fizermos vai impactar imediatamente nos tratamentos aos quais esta pessoa está se submetendo. Temos que ter muito conhecimento, muita observação, muita paciência, saber o passo a passo, a hora de aplicar qual técnica e, além de ajudar o médico a curar o problema daquela pessoa, cuidando da sua energia, nós precisamos limpar o campo de confiança e esperança dessa pessoa.
E é aí que entra a psicotrônica. A psicotrônica é o novo termo empregado pela primeira vez por um estudioso francês, Fernand Clerc, relativo a experiências PK, psicapa. Foi, porém, na Tchecoslováquia que o termo psicotrônica substituiu definitivamente o da parapsicologia. Entender os fenômenos sobrenaturais, o comportamento paranormal e a mente humana são algumas das questões que muitas pessoas gostariam de compreender. A parapsicologia é a ciência que busca explicações através de fenômenos inexplicáveis. Por conter muitos detalhes de observação, é um ramo muito difícil de estudar, pois existem diversas áreas. É uma ciência experimental que avança lentamente e já existem diversos cursos e palestras explicando esse método. É notável compreender que parapsicologia não está ligada a nenhuma religião. Muitas pessoas confundem porque algumas religiões se valem de conhecimentos parapsicológicos para comprovar, por exemplo, um milagre. Como funciona a parapsicologia clínica? Como o assunto é amplo, acabam acontecendo muitas confusões referente ao tema. A parapsicologia clínica ajuda a mudar comportamentos e ações, e essa mudança pode ocorrer através do uso de técnicas como a hipnose, a reprogramação mental, a regressão de memória, a psicotrônica, sendo que todas auxiliam a tratar doenças da mente humana, cada uma no seu viés. Para a americana Louise Hay, as doenças são criadas por nós mesmos. Ela defende que precisamos nos conectar conosco e tentar verificar quais sentimentos estão bloqueados e nos impedem muitas vezes de avançar. E isto pode ser realizado através das técnicas que mencionamos acima. De acordo com Louise Hay, algumas das doenças têm suas raízes em ressentimentos. O que ocorre é que, na maioria das vezes, vamos tentar resolver essas doenças ou sintomas apenas com um remédio, deixando de lado a energia que contém em cada ação e sentimento. É preciso que aprendamos a trabalhar a energia de cada pessoa, trazendo-a o máximo possível à lucidez e reequilíbrio, para que ela se enxergue novamente, se transforme e se cure. E nos casos de pessoas fisicamente enfermas, esse trabalho eu costumo dizer aos meus clientes que é preciso que ajudemos o médico a curá-las, já que está alguma coisa somatizada e sendo trabalhada por um médico, muitas vezes com cirurgia, às vezes só com tratamento, enfim. O nosso treinamento das técnicas enquanto terapeutas é primordial e insubstituível. De nada adianta conhecer uma técnica se não souber como aplicá-la corretamente. Quando não acessamos da melhor forma as emoções que estão no nosso cliente, pecamos pela falta de preparo nosso, aumentando ainda mais as suas incertezas. O termo psicotrônica mostra que a questão que trata são os fenômenos associados aos aspectos psiconeurológicos do homem e dos outros seres vivos, de um lado, e os fenômenos de caráter energético por si mesmos, do outro. A energia responsável por esses fenômenos é chamada energia psicotrônica ou bioenergia. É precisamente a essa forma de energia que fazemos alusão todas as vezes que certos fenômenos físicos ou biofísicos desafiam a explicação pelas formas familiares de energia. A bioenergia é a energia primordial do todo. É o campo onde tudo acontece, é a vida. Sempre que o homem teve consciência da existência dessa energia, e ao longo do tempo foi chamado de energia ki, energia vital, prana,
Maná, Muniz, magnetismo animal, enfim, energia bioplasmática, ela tem muitos nomes. Desde os tempos primordiais, o homem conhece essa energia que aparece como a auréola na cabeça dos santos. Está presente nas curas pela imposição das mãos, na bênção dos idosos, dos pais e dos clérigos, na rapidoscopia, nos fenômenos psicapa, na telepatia, nas terapias holísticas e integrativas. Hoje, com a kirliangrafia, conhecida como fotografia da aura, podemos ver e estudar a bioenergia e seus efeitos. Sabemos hoje que ela está ligada diretamente com a saúde física e mental dos seres vivos e que toda e qualquer enfermidade, antes mesmo de aparecer no corpo, já pode ser detectada através do fluxo da bioenergia nesse corpo, mas através da psicotrônica, com o uso correto e restrito da radiestesia e da mesa radiônica, com o uso correto do pêndulo, temos acesso à leitura similar da kirliangrafia, bem como do acompanhamento ou desenvolvimento da evolução da energia da pessoa através do trabalho focado e preciso com o pêndulo. Corrigindo e equilibrando esse fluxo, conseguimos evitar ou preparar a pessoa através da sua própria energia a se libertar dos padrões que geraram a manifestação da doença. A bioenergia se manifesta em dois polos opostos e complementares, Yin e Yang. O campo bioenergético é modulado pelas formas, de modo que todas as coisas adquirem uma potencialidade energética própria, obedecendo sempre os princípios da polarização. Todas as coisas, portanto, têm a sua polarização, conforme suas dimensões e formas, de modo que podem interferir por ressonância sobre os seres vivos, sendo assim benéficos ou não, conforme a potencialidade da sua polarização. Partindo desse princípio, vamos conhecer agora a telecinésia. A psicocinésia, chamada de movimento mental, ou telecinésia, chamada de movimento à distância, descreve o suposto fenômeno ou capacidade de uma pessoa movimentar, manipular, abalar ou exercer força sobre um sistema físico sem a interação física, apenas usando a mente. O termo psicocinese foi criado em 1914 pelo autor estadunidense Henry Holt e popularizado pelo parapsicólogo também estadunidense J.B. Hine nos anos 30. Já o termo telecinésia foi criado em 1890 pelo parapsicólogo russo Alexandre Aksakov. Conheça a origem da radiestesia, o seu significado e como ela funciona. Para entendermos melhor como a radiestesia funciona, devemos compreender a sua origem. Antes de receber esse nome, a radiestesia era chamada de rabdomancia, que significava adivinhação por meio da varinha, e até o início do século XX foi considerada apenas como mais uma forma de adivinhação empregada principalmente na procura de fontes de água e jazidas minerais. A palavra radiestesia foi criada em 1892 por Abad-Bulley e representa a união de dois termos, radius, que vem do latim e significa radiação, e aesthesis, de origem grega, que significa sensibilidade, indicando assim a sensibilidade às radiações. A radiestesia funciona na forma de captação da energia cósmica, que é a energia de vida universal que banha nosso planeta. Ela penetra no ápice da nossa cabeça pelo chakra coronário e se distribui pelos chakras restantes do corpo humano. De acordo com a radiestesia, as radiações energéticas nocivas ou benéficas
passam sobre nossos corpos e nos afetam da mesma forma que somos afetados pela radiação do Sol, da Lua, da Terra e, como sabemos, das outras pessoas, porque mesmo pensamentos criam energias que se irradiam através dos nossos corpos. A radiestesia funciona também captando a energia telúrica, que é aquela que emana do centro da Terra e que é captada pelos chakras dos nossos pés. Como instrumento para a prática da radiestesia, podem-se usar varas, pêndulos, aurameter, dual rod. O pêndulo é talvez o mais comum dos instrumentos e é formado por uma ponteira de cristal, madeira ou metal suspenso por um fio. E sabendo usar bem o pêndulo, você obtém respostas que obteria com os outros materiais, por exemplo, com o aurameter, com o dual rod. Qualquer pessoa pode praticar a radiestesia e não é necessário nenhum dom especial, apenas disciplina e prática constante. O radiestesista convencional normalmente observa a movimentação do pêndulo. Se girar no sentido horário, está dando uma resposta afirmativa. Se girar no sentido anti-horário, será uma resposta negativa. Mas as respostas não se limitam a sim ou não. Com o uso de gráficos e tabelas, pode-se chegar a outras respostas. É por isso que eu digo, conhecendo bem o poder do pêndulo e o trabalho que ele faz, ele substitui outras tantas ferramentas da radiestesia. Em mecânica, um pêndulo simples é um dispositivo que consiste numa massa pontiforme presa a um fio inextensível que oscila em torno de um ponto fixo. Existem algumas regras que são conhecidas para que a radiestesia se desenvolva da forma correta, da forma como deve ser o seu passo a passo. Em primeiro lugar, é preciso estudar e praticar a radiestesia. Para um bom desempenho, é necessária uma base sólida de conhecimentos teóricos e práticos. Em segundo lugar, cada coisa de cada vez. Não adianta ficar estudando várias técnicas de radiestesia simultaneamente se você não vai dominar nenhuma. Então você estuda, treina, aprende e aplica. A partir daí, conhece uma nova técnica e pode estudar a nova técnica. Em terceiro lugar, relaxe a sua mente e o seu corpo antes de utilizar o pêndulo. Não adianta você ir para um trabalho com o pêndulo estando agitado, com seus pensamentos remoendo algum problema. É essa energia que você vai transferir para o pêndulo. E você não está naquele trabalho para transferir uma energia, e sim para medir a energia de alguém, trabalhar a energia desse alguém. Então você, na hora que está trabalhando, você é um canal energético. Depois, em quarto lugar, concentre-se na pesquisa radiestésica. A radiestesia, ela lhe traz muitas respostas. Ela lhe traz muitas informações. Se você prestar atenção quando estiver fazendo um trabalho, você vai conhecer inúmeras possibilidades de atuação da radiestesia. Pergunte apenas o que é relacionado à radiestesia. O segredo do trabalho com a radiestesia e também com a mesa radiônica é saber fazer as perguntas. A gente não tem que perguntar pelo fato de sanar uma curiosidade nossa. Não, nós precisamos entender aquele assunto, fazer as questões corretamente para obter as respostas que nós precisamos. Então, em sexto lugar, aqui complementa o quinto, formule corretamente as questões. Depois, em sétimo lugar, regule seu pêndulo.
A calibração do pêndulo, ela ocorre, em primeiro lugar, com a nossa calibração quando nós vamos fazer uma consulta pessoal. Nossa, cada vez que você vai atender alguém, você precisa calibrar novamente este pêndulo, porque ele vai trabalhar na energia da pessoa. São aquelas ondas que ela vai captar. Então o pêndulo precisa de nova calibração. Nós precisamos entender o que nós estamos pesquisando. Nós não podemos esquecer que nós estamos buscando respostas. Sejam respostas para que a gente conheça a melhor técnica para aplicar naquela situação, a melhor forma, o trabalho mais adequado, da mesma forma como o nosso cliente pode estar nos fazendo uma pergunta que é crucial para ele. Então nós precisamos entender do que nós estamos olhando, pesquisando, medindo, porque radiestesia não é adivinhação. Radiestesia é medição energética. E nós precisamos ser sintéticos, nós não podemos ficar jogando muitas palavras, abrindo novos assuntos. A gente tem que trabalhar em cima de fatos concretos. O que eu perguntei, o que o pêndulo mostra e qual é a resposta que ele me traz. Ponto. A gente não tem que ficar floreando em cima das coisas, porque senão a gente perde o nosso ponto de foco, entendeu? E outra coisa também, que não é todo dia, tem um ditado que diz que não é todo dia que tem pão quente, né? Então tem dias que você vai notar que você não está conseguindo captar aquelas informações que você precisa. Mas aí a minha experiência lhe responde da seguinte forma: treine. Treine incessantemente. E todos os dias você terá condição de atender o seu cliente. Agora vamos falar sobre a mesa radiônica quântica espiritual e psicotrônica. A mesa radiônica quântica espiritual e psicotrônica é uma poderosa ferramenta de tratamento baseada nos princípios da radiestesia e da radiônica, da geometria sagrada, dos raios construtores do universo e dos 72 anjos da Cabala. Foi especialmente desenvolvido para trabalhar a limpeza, o equilíbrio e a harmonização das pessoas, situações, objetos e ambientes. A sua utilização é feita com um pêndulo que serve para diagnosticar e transmutar as mais diversas vibrações energéticas, sejam da pessoa, sejam dos seus pensamentos, sejam dos seus negócios, de qualquer assunto. A radiestesia é medição e diagnóstico. A radiônica é a correção e tratamento através dos gráficos, das geometrias sagradas. E a psicotrônica é a ciência onde a mente tem papel predominante, atuando sobre símbolos e convenções. A mesa radiônica quântica espiritual e psicotrônica trabalha em uma frequência de 66.000 angstroms, atuando em altíssima frequência vibratória, gerando um campo energético capaz de concretizar grandes mudanças. Essa mesa pode ser usada tanto presencialmente quanto à distância, oferecendo a mesma vibração de reequilíbrio e de respostas. Ela funciona como uma extensão da mente humana, um computador mental quântico, com total conexão com as energias divinas. Por meio da energia dos símbolos, é possível trabalhar a fé, a sabedoria, o amor, a cura, a harmonia e a prosperidade. São infinitas as possibilidades de atuação da mesa,
que nos ajuda, portanto, a abrir as portas para uma vida em perfeito equilíbrio, tudo sempre dentro da sabedoria divina. Um tratamento completo pela psicotrônica, ele consiste na medição e vivências da radiestesia holística básica, da radiestesia holística cromoterápica, da radiestesia holística orgânica e investigativa, da radiestesia holística emocional e investigativa e da mesa radiônica quântica espiritual, que por sua vez consiste na localização dos entraves energéticos nos campos espiritual, de sabedoria, de coragem, de solidariedade, de saúde, de criatividade, campo de missão, dos relacionamentos, campo de dinheiro, além da medição energética dos campos espirituais, do campo vital, o DNA familiar, a prosperidade, os decretos feitos em outras vidas que acabam impedindo o sucesso na vida atual, além de buscar respostas para todas as questões que a pessoa abriga em seus pensamentos. E é por isso que faz parte de um curso que preparei e que já formei mais de 2.000 terapeutas pelo Brasil afora e que venho convidar você a fazer. Venha aprender a trabalhar com a psicotrônica e realmente fazer a diferença com os resultados dos seus clientes. O curso é de prática o tempo todo, onde você sairá dele sabendo se utilizar das ferramentas que vai aprender. Esse curso é presencial, ocorrerá nos dias 5 e 6 de outubro de 2019 em Porto Alegre, no Hotel Everest. E aos que se inscreverem até o dia 7 de setembro, agora, ofereço 50% de desconto real, mas é preciso lembrar que esse prazo do desconto não será estendido, porque ele é exclusivo aos participantes do Conacup 2019. A turma é pequena para que todos tenham igual atenção e resultado. Então, eu peço, por favor, que vocês acessem o meu site, krishnaya.com, e no menu acessem Conacup 2019, e vocês terão acesso aos pormenores desse curso. Não esqueçam, o desconto é para as inscrições feitas até o dia 7 de setembro de 2019, e é um desconto significativo de 50%. Acessem, se inscrevam e venham fazer parte dessa turma. Vocês vão se perguntar depois do porquê não aprenderam a utilizar essas ferramentas antes. Eu agradeço profundamente a atenção e o prestígio de vocês e fico aguardando a sua inscrição para que possamos trilhar mais de perto a nossa caminhada. Gratidão profunda e que a abundância tome conta dos seus dias. Muito obrigada.